Você sabia que em Boa Vista, capital do estado de Roraima, o plantio da soja acontece no mesmo período do plantio da soja americana? No quadro Agrofag pelo Brasil, nós conversamos com o Isaac Santiago, agrônomo paranaense que atua há mais de 2 anos no extremo norte do Brasil. Bora conhecer Roraima? Para mostrar as diferentes realidades do agronegócio nacional, algumas formas de manejo, algumas das atividades diferentes que nós temos Brasil afora, a gente começa agora mais uma edição do Agrofag pelo Brasil. E a cidade que a gente vai conhecer hoje é Boa Vista, lá em Roraima, no extremo norte do Brasil. E para isso a gente vai conversar com o Isaac Santiago, engenheiro agrônomo que está lá na cidade, mais de 4.000 quilômetros distante daqui de Cascavel. Isaac, bem-vindo ao Agrofag, tudo bem com você? Boa tarde, Antoniela, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite aí. Estamos bem aqui no extremo norte. A cidade de Boa Vista é uma nova fronteira agrícola, está cheia de oportunidades e eu queria que o Isaac já começasse falando se foram essas novas oportunidades que te levaram a ir para Boa Vista, Isaac. Como é que foi a sua ida para aí? Você é do Paraná e foi há 2 anos para Boa Vista, certo? Sim, primeiramente boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo aí, né? Eu sou paranaense, pé vermelho aí também, né? Sou aí da região de Campo Mourão, aí, mais próximo do norte do Paraná aí. Bom, me formei em agronomia aí tem uns 2 anos, né? E o que me chamou a atenção para vir para Roraima foi a oportunidade de crescimento, né? E por se tratar de uma nova fronteira agrícola também, né? Com diversos obstáculos a serem rompidos, né? E esse potencial de crescimento muito interessante aí, fomentado por muita gente atualmente aí, né? Uhum. Isaac, hoje você trabalha principalmente com a questão da regularização de terras, você trabalha com um grupo de investidores e como é que está sendo o seu dia a dia por aí? Focado principalmente nessa expansão do agronegócio, tem muita coisa para se conhecer em Roraima? Sim, assim, quando você pensa em uma nova fronteira agrícola, né, você chega num lugar onde é tudo diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, a realidade jurídica é diferente, né, as leis do estado, de terras é totalmente diferente. Então, eu cheguei aqui, o primeiro passo meu foi buscar conhecer e entender qual que é a dinâmica do estado, né. Bom, o estado ele tem uma aptidão natural para agropecuária, para produção, né, só que ele tem algumas particularidades. Como se trata de um estado relativamente novo da federação, né? Então, tem muitos gargalos jurídicos ali, principalmente que antecede você plantar uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, que é a parte jurídica, a documentação das áreas, né? O estado, no geral, é muito pobre em documentação. Então, quando você adquire uma área aqui, você tem que correr para fazer esse passo a passo junto ao governo do estado, né? De regularizar juridicamente essa propriedade que se adquire, né? Então, basicamente, o meu dia a dia hoje é fazer essa regularização, né? De acordo com a legislação aqui do estado e legislação federal, para que a gente possa ter aí o título de propriedade, a matrícula, né, dos imóveis aqui. Uhum. Hoje, a cidade de Boa Vista, enquanto capital do estado de Roraima, ela concentra a maior produção aí, né? Tanto na questão agrícola quanto a questão de beneficiamento de grãos, indústrias. E eu queria saber em relação a esse potencial que o governo do estado também está entendendo que é preciso investimento nessa área, então algumas leis de incentivo também estão sendo firmadas aí, né? Sim, nós temos aqui algumas leis de incentivos fiscais, né? Basicamente para cooperativas e associações, né? Um exemplo de aplicação dessa lei é a ProSoja, né? Que é uma associação nacional aí de produtores de soja e de milho. Ela recentemente foi fundada aqui no estado e os produtores que estão dentro dessa associação, eles têm ali a lei 215, né? Que são alguns incentivos fiscais na aquisição de diesel, compra de máquinas e nos insumos que você necessita ali para atividade, para produção, você tem algumas isenções fiscais de alguns tributos, né? Isso ajuda a viabilizar a produção agrícola aqui, né? Tornando um pouco mais competitivo, por se tratar de uma nova fronteira agrícola, né? Uhum.
Já que você entrou na questão da soja, eu tenho alguns dados aqui que, inclusive, a gente pode ver na projeção de Roraima. Ali em 2018, a produção, 117.500 toneladas, e esse dado triplicou para agora em 2022, após 4 anos, 328.944 toneladas. Isso é a projeção do Estado para a soja, né? Então, a gente pode ver essa expansão a cada ano que passa. E, Isaac, como é que funciona a questão do cultivo da soja, que é bem diferente daqui do Paraná? Acontece no momento da entre-safra aí, né? Isso. Como o estado de Roraima, na sua maioria, ele está localizado acima da linha do Equador, nós estamos aqui no hemisfério norte já, né? Então, a nossa safra aqui dentro do estado de Roraima, ela se assemelha um pouco à safra americana, né? A janela de plantio aqui, ela se inicia aí final de março, final de março, abril, maio, junho, o mais tardio aí, né? E as colheitas já começam a acontecer para quem plantou no cedo, em abril. A partir de agosto, setembro, já está iniciando a safra aí, né? Que no caso se torna a colheita aqui na entre-safra do pessoal aí para baixo, né? No caso, em setembro, o pessoal está começando a se organizar para plantio aí. E aqui nós já vamos estar colhendo basicamente a safra. Uhum. Então, aqui em setembro, saída do vazio sanitário, e aí vocês vão estar já nessa colheita, na fase de colheita. Na fase de colheita já, e algumas regiões já estão trabalhando já com safrinha do milho, por exemplo, né? Então, o pessoal já está tirando a soja ali em agosto, final de agosto, começo de setembro, e já está entrando aí com milho safrinha para fechar aí o ano, né? Como é que está a questão da produtividade aí no estado de Roraima, Isaac? Bom, por se tratar de uma fronteira agrícola nova, a gente tem uma particularidade aqui que a gente está acima da linha do Equador, então isso proporciona para o estado, durante o dia, aproximadamente 11 a 12 horas de luz efetiva. Então, essa taxa de luminosidade a mais confere aí, no caso da cultura da soja, do milho, e na maioria das culturas, acaba encurtando o seu ciclo, né? Então, nós temos áreas de primeiro ano de soja, de lavrado, por exemplo, o cerrado aqui, né? Que nós temos dentro de Roraima, que já partem no primeiro ano com 50, 55 sacas por hectare, né? E temos áreas aí um pouco mais consolidadas já de segundo para terceiro ano, que já bateram a caixa dos 85 sacas de soja por hectare, né? E milho acompanha isso daí, a área de segundo ano, né? O pessoal faz abertura com soja, primeiro ano, tira seus 50, 55, dependendo do manejo e o tipo de solo, que é muito variado aqui dentro do estado, chega aos 60 sacos. O milho, no segundo ano, para fazer uma rotação, já teve casos aqui do pessoal colher aí 150, 160 sacas por hectare. Mais uma média aí de 120, 130 sacas por hectare acontece normalmente. Uhum. A questão da produção do arroz também é bastante expressiva na região de Boa Vista. Sim, o arroz é uma das culturas mais antigas cultivadas aqui no estado, né? Um grupo de produtores veio aí há 25, 30 anos atrás, né? Lá do Rio Grande do Sul, e é uma cadeia bem consolidada e é um pessoal muito estruturado, bem organizado, sabe? Que tem toda a cadeia, desde o plantio, a colheita, o processamento, o invase e vender. No caso, eles têm a marca própria deles, né? Cada produtor basicamente tem a sua marca de arroz aqui e vende aí para o estado aqui e para o resto do país também. Uhum. A produção de arroz, ela acontece em sistema sequeiro, irrigado, em sua maior parte? Acontece em sistema de sequeiro, eles fazem os drenos, né, e alagam conforme a necessidade da cultura, né. Geralmente eles usam áreas próximas a rios aqui para fazer a safra de arroz, né. Tem algumas regiões aqui de Normandia, Bonfim ali, que tem um número mais expressivo de produtores de arroz, porque tem o rio mais favorável e o solo também ali, né, a altitude ali favorece a fazer esse tipo de cultivo em nível, né. Uhum. E a questão da baixa toxicidade do solo aí da região também favorece para que as culturas produzam um pouco mais também. Sim, os solos aqui no geral, no estado de Roraima, eles têm uma baixa toxicidade de alumínio, né? Então, você não precisa corrigir alumínio, você precisa fornecer cálcio e magnésio. Então, você vai colocar calcário para fornecer cálcio e magnésio, para fechar ali e elevar a CTC do solo, né? Mas, assim, o solo ele varia muito aqui, mas no seu geral, tem áreas desde 8%, 10% de argila a
35, 45, 50% de argila, né? Tudo depende da micro-região dentro do próprio estado, né? Uhum. Isaac, agora que a gente está conversando durante a entrevista, eu me lembrei que nos bastidores você comentou sobre a questão da integração lavoura-pecuária, por conta também dessa ser uma opção para rotação de culturas com leguminosas, com o capim. De que forma também está evoluindo a questão da integração lavoura-pecuária e a produção de gado de corte aí no estado? Tá, isso é um ponto muito importante porque, assim, a nossa janela de plantio, ela é, basicamente, se a gente fizer uma comparação com o sul aí, a gente planta soja aqui no inverno do sul do país nosso aqui, né? Então, por quê? Porque a janela de chuva aqui, o período é definido assim, as chuvas elas se iniciam ali em meados de março, início de março já dá as primeiras chuvas, né? E se estende março, abril, maio, junho, julho, agosto e meados de setembro, em anos normais, né? Os últimos 4, 5 anos aqui nós temos chuvas, estamos tendo chuvas acima do normal durante todo o período do ano, né? Então por isso que a safra ela se define nesse período e nesse período seco, no caso quando você tira a lavoura de soja, por exemplo, ou a lavoura de milho ali em meados de agosto, setembro, em anos normais, o pessoal tem feito muito a safrinha de boi, que no caso eles jogam a semente de capim logo após a colheita ou no final do ciclo da cultura ali do milho, né? Fazer a semeadura do capim e depois entram com esse gado aí para fazer a engorda, né? Esses garrotes aí, para poder tirar a safrinha de boi, né? Nós temos na cadeia da proteína do gado, né? Nós temos aqui um frigorífico muito bem estruturado, né? Ele tem a capacidade de abate de 700 animais dia, né? Só que em contrapartida nós temos um grande empreendimento, só que nós temos o rebanho do estado hoje em torno de 1 milhão e pouco, 1 milhão e 80, 1 milhão e 100 mil cabeças, né? Então, existe a demanda, mas a matéria-prima é pouca ainda para a atualidade, mas já está caminhando para aumentar isso daí, né? Então, uma perspectiva positiva também. Além da produção de gado de corte, a pecuária relacionada à produção de suínos, o setor avícola, também estão avançando? Na questão do suíno, nós não temos essa cadeia definida dentro do estado. Nós temos a criação aqui para consumo normal e todo o suíno que é consumido aqui vem basicamente de fora, né? Vem aí dessas grandes empresas de fora. Na cadeia avícola, nós temos aqui alguma coisa desenhada, já estabelecida e funcionando na parte de ovos, né? Galinhas poedeiras. E na parte de frango, frango de granja, nós não temos nada definido ainda. Não se tem essa cadeia ainda consolidada dentro do estado e acontecendo efetivamente, né? Então nós temos aí duas oportunidades, suíno, né, para engorda, frango de abate, e temos uma aptidão natural também, já que a gente está falando de proteína animal, que é a piscicultura, o peixe aqui, né? Falando aí do tambaqui, que é o peixe regional, aqui nós temos muitas áreas com aptidão natural para fazer tanques e poder criar esse tambaqui, né? Só que nós não temos essa cadeia definida, nós temos pequenas cooperativas trabalhando, né? Mas nada significativo, assim, regionalizado, abrangendo o estado. Uhum. E, Isaac, qual, na sua análise, assim, que você já está há 2 anos aí na região, uma das principais dificuldades para que essa produção ela avance um pouco mais e também em questão de logística, né, de levar toda a produção e exportar, escoar essa produção para outras regiões? O que você tem analisado nesses 2 anos que ainda impede com que produtores rurais sejam assim chamados para ir até essa região, que alguns gargalos que você ainda sente que podem melhorar daqui para frente? Bom, um dos principais gargalos que nós temos no estado aqui é a logística, né? A logística de Roraima é uma logística assim muito ruim, porque nós dependemos totalmente do porto de Manaus aqui, né? Então tudo que vem para Boa Vista, insumos, produtos alimentícios, enfim, tudo vem de Manaus, né? Então a capital aqui, Boa Vista, do estado de Roraima, está a 750 quilômetros de Manaus. Então tudo que vem para o estado vem diretamente para Boa Vista. E tudo que é produzido aqui vai, grande parte, na sua maioria, né, no caso da soja, a produção para os portos ali Itacoatiara, em Manaus, né, no Amazonas ali. Então, aproximadamente 900 quilômetros aqui. Então, essa logística hoje, ela é um pouco cara, digamos assim, né, para acontecer. Tanto para vir os insumos, quanto para ir a produção.
Só que ainda assim é viável, pela relação de custo da aquisição das áreas, né? Hoje, as áreas aqui no estado de Roraima, elas estão num custo relativamente muito baixo em comparação com áreas consolidadas de produção da nossa região, por exemplo, aí, né? Uhum. Hoje uma área custa, em média aqui, uma área documentada, no ponto de você chegar e poder trabalhar ela totalmente, em torno de 12 mil reais a 20 mil reais por hectare, né? Tudo depende da localidade. Então, esse eu vejo que é um dos principais gargalos aqui, né? Só que nesse sentido, nós já temos aí uma perspectiva muito positiva a médio e longo prazo aí, que é a saída aí por Georgetown, né? Na Guiana Inglesa, que é o país vizinho aqui. Uhum. É, o país que também faz fronteira com a região aí de Roraima, tanto a Guiana Inglesa quanto a Venezuela, as principais exportações do estado vão para essas duas regiões? Exatamente. Nós temos aqui as duas divisas internacionais, né? Venezuela de um lado e Guiana Inglesa de outro, e internamente aqui com o estado do Amazonas e um pedacinho do Pará. Nós temos a divisa aqui. E a gente fechou 2021 o estado de Roraima com aproximadamente 360 milhões de dólares de exportação, né? E 80% desses números foram de exportações feitas para a Venezuela. Apesar da situação que o país da Venezuela está enfrentando, eles consomem muito alimento, eles precisam, têm necessidade de alimento. E nós, por sermos vizinhos aqui, se torna a logística muito fácil. Então, o número de carretas que você cruza no sentido da BR-174 subindo para a Venezuela é muito grande, entendeu? Subindo com alimentos, carnes, arroz, feijão, óleo, enfim, de tudo um pouco. Uhum. Então, isso fez esse volume de exportação nesse último ano. São mais de 80% só para a Venezuela. Exatamente. Uhum. E, Isaac, agora eu quero falar também sobre uma outra questão que a gente conversava anteriormente, que é a oportunidade no sentido do armazenamento, da armazenagem, do setor da armazenagem de grãos aí para a região, que também vocês têm essa dificuldade, né? Então, que seria, de repente, aí uma linha a se trabalhar daqui para frente, porque não tem tanta capacidade de armazenagem assim aí na sua região de Boa Vista. Sim, a produção agrícola do estado ela está em crescimento exponencial. Nós estamos indo aí, começamos aí em 2019, quando o governo do Antônio Denaro assumiu, que é um governo que incentiva muito e é produtor rural, né? Saiu ali dos seus 38 mil hectares aproximadamente, foi para 49 em 2020, 90 mil hectares em 2021, e esse ano a gente está fechando aí os 140 aproximadamente mil hectares de área plantada. E a perspectiva é bater os 200 mil hectares ano que vem. Então, isso aí está exponencialmente crescendo. Só que, em contrapartida, a armazenagem instalada no estado hoje, ela não atende à produção atual já, né? Então, o produtor, muitas vezes, ele se obriga a vender a sua produção logo após ali a tirada da lavoura, porque ele não tem onde armazenar, né? Nós temos aqui, quem recebe grãos aqui, uma unidade da margem, né? E atualmente funcionando agora esse ano, nós temos a indústria da Serra Verde funcionando, que é uma indústria um pouco diferenciada, né? Que trouxe um pouco de competitividade aqui e ajuda o produtor também para ter uma segurança maior, né? Na hora de vender seu produto internamente. Uhum. Então, nesse caso, essa questão da armazenagem ainda é um déficit? Vocês têm essa necessidade de escoar essa produção e está aí também uma área que pode ser explorada, né? Exatamente, uma área com grande perspectiva, né? E que o governo do estado mesmo olha com bons olhos, né? E as próprias entidades de fomento aqui dentro do estado, vou citar aqui o Banco da Amazônia, o mais conhecido como BASA, né? Que tem aí os recursos de FNO, é uma das linhas que o banco está disposto a financiar porque vai ajudar nesse desenvolvimento socioeconômico do estado, por ser uma deficiência em contrapartida da demanda que já existe, né? Uhum. Isaac, outra questão que a gente não pode deixar de falar é a fronteira com a Amazônia, algumas áreas de preservação, áreas que vocês também têm muito próximo ao sistema ali da floresta amazônica. Essa é uma questão que também o Estado se preocupa em preservar. Existe essa questão toda da regulamentação de terras
principalmente no que pertence à Amazônia? Como é que está essa questão aí por aí também? Sim, isso aí é muito bem definido aqui dentro do Estado, até uma coisa até muito engraçada de você ver. A realidade do Estado aqui, a gente é dividido entre reservas indígenas, né, já definidas, seu perímetro consolidado, já teve problemas anteriores, né, mas atualmente não se tem nenhum problema, basicamente. As reservas indígenas, as áreas de preservação, de conservação nacional, né, são as florestas nacionais, os parques, temos alguma coisa nesse sentido aqui, algumas áreas militares, né, grandes áreas militares aí, distribuídas pelo Estado, né, que garantem essa sustentabilidade, essa preservação, né. E o próprio produtor, a legislação ambiental aqui do órgão estadual, né, que é a FEMAR, para a produção, no caso aqui nós temos dois biomas estabelecidos no Estado. Nós temos as áreas de mata amazônica, né, o bioma amazônico, e nós temos as áreas de cerrado, que seria aqui comumente conhecido aqui como lavrado, né? Ele é um cerrado mais fino, mas intitulado aí por muitos pesquisadores como savana americana, né? Então, nessas áreas de savana americana, nós temos a legislação aqui atual da seguinte forma: você utiliza 65% da área e preserva 35%, né? Nas áreas de cerrado. E nas áreas de mata, atualmente nós conseguimos por um instrumento aí do governo do estado, juntamente com o governo federal, e dentro da legislação federal ambiental, né, nós conseguimos alavancar, que anteriormente era, dentro das áreas de mata, 20% de utilização e 80% de preservação, a gente conseguiu elevar essa área de utilização para 50% de utilização e 50% de preservação. Então, por exemplo, em uma área de 1.000 hectares em lavrado, em cerrado, você pode utilizar 650 hectares e preserva 350. Em uma área de mata amazônica, de floresta, você atualmente pode explorar uma área de 1.000 hectares, 500 hectares e preservar 500, né? Então, essa legislação ela é muito, muito rígida e muito séria aqui dentro do Estado, né? Uhum. Ações também de preservação aí de todo o bioma amazônico, toda a questão da floresta amazônica também são aplicadas intensivamente. Exatamente, né? Então, você não consegue produzir de maneira legal sem estar dentro desses requisitos, né? Até quando você vai, por exemplo, você adquirir uma área comumente conhecida como área de posse, né? Uma área que ainda não foi passado domínio para nenhum proprietário particular, mas está em domínio do Estado. Então, para você chegar nesse domínio, você precisa cumprir com a legislação ambiental também, né? Para você conseguir ter o seu documento. Uhum. E retornando agora, já que a gente esclareceu essa questão da preservação das áreas protegidas pelo governo, eu queria também falar de uma questão que vai agilizar os processos de logística daqui para frente, que é essa nova fronteira que tem esse espaço com a Guiana Inglesa. E como que vai funcionar esse projeto, para quem está nos acompanhando entender um pouquinho melhor, de como é que vai adiantar o processo de logística para sair aqui não só do Porto de Paranaguá, mas também ir pela região ali da Guiana Inglesa, que vai fazer fronteira com Georgetown, é isso, né? Isso. Bom, basicamente é o seguinte, de Boa Vista, a capital de Roraima aqui, até Georgetown, onde está sendo construído o calado, onde vai ser feito o porto, né, são aproximadamente 650 a 700 quilômetros, né? Então, nós temos aqui de Boa Vista até a divisa com o país 140 quilômetros, 130 quilômetros, né, que é o município do Bonfim, e o restante internamente dentro do outro país ali, né? Essa parte de 500 e poucos quilômetros dentro do país, nós temos um gargalo ali que já está desenhado, já tem as licitações, já tem empresa trabalhando nisso, né, por parte do governo da Guiana Inglesa, que é o asfaltamento dessa estrada, né? Nós temos ali desse trecho só 100 quilômetros de asfalto, e o restante é uma estrada cascalhada, uma estrada boa, né? Você consegue trafegar normalmente ali, com carreta, com caminhão sobre ela, só que em alguns determinados pontos tem muitos rios e você não tem ponte ainda naqueles rios. Então, você usa balsa, passarelas, né? Isso fica um pouco perigoso, né? Mas já está sendo trabalhado nisso, já tem empresas contratadas para fazer tanto o asfaltamento quanto construir essas pontes, né? Então, a perspectiva
do governo estadual de Roraima e de toda a sociedade empresarial aqui, econômica do Estado, é que dentro dos próximos 4, 5 anos a gente tem essa rota consolidada de maneira efetiva aí, né? Isso aí vai trazer, se a gente comparar com os outros portos do nosso país aqui, vamos falar aqui do porto de Itacoatiara, saindo de Boa Vista, descendo até Itacoatiara, embarcando na barcaça, depois fazendo o transbordo ali, colocando no navio, para chegar no Canal do Panamá, são aproximadamente 8 dias, 9 dias, né? Saindo lá do porto de Paranaguá, por exemplo, uma carreta que sai do Mato Grosso ali, Sorriso, e desce até Paranaguá, embarca no navio, são 13, 14 dias para chegar no Canal do Panamá. Aqui, nós vamos estar a 700 quilômetros de estrada de chão do porto, e do porto até o Canal do Panamá vai dar em torno de 4 dias. Então, o custo desse frete marítimo aí e viário vai ser muito, muito menor, rodoviário. Uhum. Então, a gente vai acompanhar aí como é que vai ser esses próximos passos, né, dessa obra que já está sendo realizada e também ver como é que vai ser enfrentada essa questão do déficit, principalmente no setor da logística rodoviária, né, Isaac? Isso, eu só quero acrescentar um detalhe aqui. Eu citei aqui a indústria Serra Verde, né, que hoje atualmente é uma das empresas que recebe a produção de soja dentro do estado. Essa indústria, eles montaram uma esmagadora, então eles recebem o grão, armazenam, tem toda a parte industrial de esmagamento para produzir o grão de soja e eles estão tendo farelo agora, né? Eles já fecharam alguns contratos, já efetivaram a exportação por essa rota que eu acabei de explicar para vocês aqui, né? Boa Vista, Guiana, né? Através de Georgetown, por essa estrada de chão, do farelo de soja. Então, isso já está acontecendo, já é viável acontecer isso, né? E isso só vai melhorar dentro desse período de tempo, né? Só vai ficar cada vez melhor. Uhum. Muito bem. Isaac, para quem está nos acompanhando e quer saber mais sobre como iniciar uma carreira assim como você está fazendo, explorar novas regiões aqui do nosso país, conhecer mais sobre outras realidades Brasil afora, você se formou em agronomia aqui no Centro FAG, né, há mais de 2 anos e você indica para quem quer conhecer, quer de repente ir para outras regiões do Brasil, conhecer um pouquinho da realidade de outras culturas, inclusive, você indicaria também para o pessoal que está agora pensando em iniciar a agronomia? Sim, eu indico totalmente. Assim, a formação dentro do centro aí foi muito importante, sabe? Não só a formação acadêmica, mas a bagagem que os professores têm, né? E toda a direção, a coordenação aí, dá um suporte muito interessante e ajuda a abrir a visão, porque quando você entra na faculdade, tu não sabe nada da faculdade. Tu quer fazer agronomia ou tu quer fazer qualquer outro curso, mas tu vai conhecer o curso depois, a partir do 2º ano, né? Então, essa instrução, esse acompanhamento, esse direcionamento ajuda muito, né? E você sai daí um profissional, assim, um pouco mais completo, né? Na parte técnica você tem muito a aprender ainda, mas a parte pessoal e disposição, força de vontade para ir para cima, abraçar os novos desafios, para poder desenvolver e colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? Muito bem. Isaac, então a gente te agradece pela participação no Agrofag pelo Brasil. Desejamos uma ótima caminhada para você, sua família em Boa Vista, Roraima, e que a gente possa ver essa nova fronteira agrícola avançando cada vez mais, tornando aí cada vez mais oportunidades, trazendo mais oportunidades para quem for para essa região e conhecer um pouquinho mais do trabalho realizado pelo setor agrícola, que cresce tanto e não para, né, Isaac? Exatamente, né? O agronegócio é a locomotiva do nosso país, né? Então, agradeço aí a oportunidade, espero poder ter contribuído aí com quem está ouvindo, né? Para conhecer um pouco mais da realidade do nosso país e especialmente aqui sobre Roraima, né? E deixo o convite aberto aí para quem quiser conhecer, eu recomendo. Se não for a melhor, é uma das melhores fronteiras agrícolas hoje do nosso país aí. Muito bem. Isaac, até a próxima. A gente se vê por aí e fica o convite para você que quer acompanhar as próximas edições do Agrofag pelo Brasil. Até mais!